Aleluia. Glória. Vamos meditar um pouquinho na palavra, né? A palavra do nosso Deus. Aleluia. Igual ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, irmãos. Verso 19, sem perda de tempo. Aleluia. 1 Coríntios 6, 19, fazendo uso da palavra. Hoje nós vamos, irmãos, adentrar na palavra. Vamos ler, irmãos, sem perda de tempo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus. Irmãos, nós hoje, a palavra ela vai ser ministrada de uma forma mais calma, eu acredito, e nós vamos adentrar na Bíblia. Porque eu estava lendo outro dia um certo livro de Rick Warren, que ele fala no propósito da nossa vida, da nossa existência. E ele retira da Bíblia versículos, textos que realmente vai dar todo um encaixe nesse propósito. Você sabe para que você nasceu? Porque muitas vezes a pessoa não entende qual foi o propósito de você ter nascido. Nascido nessa família que você tem, dessa mãe, desse pai, nascido com tudo que diz respeito à sua vida. Qual o propósito? E por que muitas vezes acontecem certas coisas na nossa vida? O que é que acontece? Por que acontece? Qual foi o objetivo de você nascer? Né? E nós vemos no texto que a gente já leu, a gente já vê alguma coisa. E a gente vai poder ver 5 propósitos no qual nós nascemos. O primeiro propósito: você nasceu com o propósito de dar glória a Deus e adorá-lo. Glória a Deus. Quem foi que nos deu a vida, irmãos? Quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Nós nascemos para a glória de Deus, Glória a Deus. ou para adorá-lo. Glória a Deus. E a gente fica pensando, mas glória? E o que é essa glória? Não é? A glória de Deus, ela está realmente presente na natureza de Deus, em toda a sua essência, em tudo que Deus é. Aleluia. Está a glória de Deus. A glória de Deus. Se você olhar do seu lado, você vai ver a glória de Deus manifestada na criação da pessoa que está aqui do seu lado, na sua própria pessoa. Você vai ver a glória de Deus manifestada, porque esse Deus, Ele deu a vida a cada um de nós. Irmãos, o corpo humano, pena que Fernanda não está aqui, né, que é da área de saúde, acredito que só tem ela aqui da área de saúde, né? E Tainá também não está, porque elas iriam reafirmar isso que eu vou dizer para vocês. O ser humano, irmãos, o corpo humano, ele é muito complexo, é uma coisa extraordinária, para que a gente possa
corpo ele possa, sabe, se locomover, respirar, viver. É muito extraordinário. Todas as peças, os órgãos, tudo, o sangue fluindo, é como se fosse uma máquina. E somente um Criador para fazer tudo isso. Quando nós olhamos para as árvores, quando nós olhamos a natureza, os animais, quando nós olhamos cada planta, cada alimento que nós comemos, isso é a glória de Deus manifestada. Aleluia. E que coisa tão extraordinária é que esse Deus, não basta ele ser só esse Deus tremendo, mas ele se manifesta no mundo, na nossa vida. Ele cria, ele ordena que haja luz, não é? Que haja isso, haja aquilo, e ele sai ordenando, ele sai criando pelo poder da sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem, as coisas são criadas. Esse é o Deus que você serve, o Deus que dá ordem e as coisas acontecem. É esse o Deus que nós servimos, e ele nos criou para a glória dele, para que a gente possa glorificar e adorar a ele. É para isso que existe esse momento, irmãos, que nós estamos aqui, para que você possa adorá-lo. É tão pouco esse período que nós temos, porque nós temos 24 horas do nosso dia, e apenas esse período de 2 horas e pouco, que a gente se reúne para adorá-lo. Mas não se resume somente aqui, porque se fosse só isso, seria religiosidade. Mas na verdade, você tem que adorar a Deus em todo lugar que você está, e é isso que você faz sem perceber. Você está adorando a Deus, porque você quer ver como você adora a Deus. De repente você passa por alguma coisa, acontece qualquer coisa na sua casa, você, meu Deus, o nome de Deus está estampado na nossa boca. A gente não sabe viver sem Deus, a gente chama por Ele, a gente fala o nome dEle, é Deus para aqui, Deus para lá, porque Deus nos criou para que a gente pudesse glorificá-lo e adorá-lo. O primeiro propósito da sua vida é adorar a Deus. Você nasceu para isso, para adorar a Deus. Não é adorar cantor, não é adorar ator, não é adorar prefeito, presidente, não é adorar a pessoa, o artista mais famoso, né? O influencer mais famoso. Não. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para isso. A Bíblia diz para que a gente possa usar o nosso corpo, e foi exatamente esse texto, porque o nosso corpo, ele é a morada do Espírito Santo, irmãos. O nosso corpo habita em nós o Espírito que veio da parte de Deus. Você não é só matéria, você não é só corpo, mas você tem a presença de Deus na sua vida. Você tem o Espírito que vem do Pai. Coisa linda saber que nós somos Espírito. A gente não é só corpo. Isso é prova, mais uma das provas de Deus em nós. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi assim que Deus criou, em perfeição. O homem falha, mas Deus, Ele fez a gente dessa forma, em perfeição. A imagem e semelhança de Deus. E tudo que tem em nós, irmãos, que é bom, reflete a glória de Deus. É Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus está em nós, e tudo que nós temos, esse nosso corpo, nós temos que usar para a glória dele. Glória a Deus. Esse é o propósito. A Bíblia fala que é isso. Você é templo e morada do Espírito Santo. E que coisa tão triste e lamentável a gente saber que mesmo Deus tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, o ser humano às vezes é tão rebelde, é tão falho,
que ele usa o seu próprio corpo para a sua própria perdição. E quantos que têm morrido exatamente porque desobedece esse propósito, exatamente porque não enxerga, poxa, eu tenho valor, eu tenho Deus em mim, eu sou o templo e morada do Espírito, eu fui escolhido para adorar a Deus, para glorificar a Deus, eu fui escolhido para a glória de Deus, aleluia. E o nosso corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus, porque quando nós usamos de forma diferente, aí a gente vai sofrer as consequências, e muitas vezes vem a consequência difícil, ruim, e a gente ainda quer culpar a Deus, e a gente fica, mas por que eu nasci para sofrer tanto? Mas se esquece que esse sofrimento vem muitas vezes pelas nossas escolhas, pelas nossas desobediências, pela nossa omissão de não estar nesse propósito de adorar, de glorificar, de levar Deus a sério. Nós temos um compromisso, um relacionamento com esse Deus, e se nós não levarmos isso a sério, irmãos, a gente tende ao fracasso. A nossa vida ela tende ao fracasso se não cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, que foi adorar com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com a nossa mente, nosso corpo, com tudo que nós temos, que possuímos. O segundo propósito, nós nascemos para dar glória a Deus ao amar outros cristãos, membros da família de Deus. Irmãos, isso é sério. O amor vem de Deus. Vocês estão lembrados que a Bíblia diz, João fala que Deus é amor? Aleluia. Deus é amor, e aquele que ama permanece em Deus. Quem não ama não está nele, jamais viu a ele. Não é? Porque se não tem condição de amar o irmão que vê, como vai amar a um Deus que não vê? Porque para amar a Deus, esse Deus que não vê, é preciso a fé fluir em nossa vida. Não é? Quantos que não têm usado essa fé, não têm essa fé firme em evidência? Não é? Porque não é todo mundo que vai crer nesse Deus. Nem todo mundo manifesta essa fé. As pessoas sabem que existe um Deus porque o Espírito que Deus deu, a imagem e semelhança que Deus criou, chama as pessoas para esse Deus. Mas nem todos vivem essa vida de fé. Acreditar nesse Deus, saber que Ele existe, saber que Ele é um Pai que cuida de nós, que temos com Ele um relacionamento de pai, de filho. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que amar aos irmãos. Em 1 João, no capítulo 4, vamos abrir, irmãos, vamos usar aí a palavra. 1 João, capítulo 4, vai nos dizer, a palavra nos ensina, não teria nenhuma utilidade a gente falar e não provar, mas a Bíblia está aqui para nos ensinar. Glória. 1 João, no capítulo 4, e o versículo 7 ao 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de ter Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Aleluia. Irmãos, tem alguma dúvida no coração dos irmãos, depois dessa palavra lida, que nós temos que amar uns aos outros? Tem alguma dúvida, irmãos? Ficou claro? Será que a gente entendeu essa palavra? Essa palavra está dizendo que eu tenho que amar os irmãos, porque se eu não amar os irmãos, eu não estarei amando a Deus. Não adianta de nada eu colocar a Bíblia debaixo do braço, eu vim à igreja todos os dias, eu me vestir como crente, eu aparentar como crente, mas se eu não manifestar esse amor de verdade, eu não posso enganar a Deus.
Eu posso ser hipócrita, fingir, dizer, não, eu te amo. Mas na hora que a irmã afastar um pouquinho, aí eu estarei usando os meus lábios para falar mal da irmã. Que amor é esse? Que raio de amor é esse? Que amor é esse? Que a gente manifesta. Se a gente faz isso, a Bíblia está dizendo amar. Porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. O amor é de quem? De Deus. Como é que Deus manifestou o amor dele por mim e por você? Deus manifestou o amor dele por nós, dando o melhor que ele tinha, dando a vida do seu filho. Jesus manifestou o amor dele por nós, morrendo numa cruz com toda sorte de violência. Jesus sofreu violências terríveis. Foi assim. A Bíblia fala, a palavra amor, a essência da palavra, na sua essência, amor significa dar, não é? E às vezes a gente diz assim, eu amo fulano, eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, eu amo o irmão. O que é que eu já dei para ele? O que é que eu já fiz para ele? Não é, irmãos? O que é que eu já fiz para vocês? Se eu amo tanto vocês. Amor significa dar. Na sua essência bíblica, amor é dar. E ainda quem se contradiz por não entender o estudo etimológico dessa palavra e ainda critica quando a gente quer dar. Não entende esse propósito. Mas amar, segundo a Bíblia, é dar. Dê toda sorte de bênção. Quanto mais você puder dar, dê. Dê o seu tempo, dê a sua atenção, dê o seu carinho, dê o que você tiver para dar. Reparte os seus bens, se for o caso, porque era isso que a igreja fazia primitiva. Repartia tudo o que tinha. Eles vendiam seus bens e saíam suprindo a necessidade dos irmãos que não tinham. Porque entenderam que amar é dar. Glória a Deus. Deus ensinou isso. Deus nos deu vida. Deus nos deu alimento. Quem é de nós aqui que pagou pelas frutas? Quem é de nós que pagou pelos animais que a gente come a carne deles? A gente paga hoje com dinheiro. Mas quem pagou para que eles existissem? É isso que eu estou querendo dizer. Porque hoje a gente paga para se alimentar. Mas quem foi que pagou para que eles pudessem existir? Porque se eles não existissem, a gente ia morrer de fome. Né? Mas Deus criou o homem e cria tudo de melhor que o homem precisava. Deus criou. É uma variedade imensa que a gente não conhece. O tanto dos alimentos que existem e do tanto de animais. É uma diversidade muito grande. Então, o segundo propósito da nossa vida é amar. Amar os irmãos, amar os cristãos, os membros da família de Deus. Comunhão nós temos que ter. Porque a comunhão, ela é a preparação para a eternidade. A gente não chega lá no céu se não for assim, amando uns aos outros. De verdade. A comunhão é a preparação para a eternidade, na qual aqueles que aceitaram Jesus, o Filho de Deus, partilharão da comunhão eterna. Lá a gente vai ser de verdade tudo do jeito só, provando o melhor. Porque o que Deus preparou para nós não se compara a tudo que existe aqui. Hoje nós estamos vivendo sendo provado. Aleluia. Mas quando chegar lá não tem mais provação. Aleluia. Mas ainda vai existir adoração. E quem não sabe adorar, e quem não busca essa adoração, quem não cultiva isso, não abre a boca para dizer: Senhor, eu acordei, obrigado, Jesus. Senhor, eu tenho um alimento, obrigado, Senhor. Oh, Pai, eu vou dormir, me dá uma noite de paz. Senhor, obrigado pelo dia que eu
passei. Isso é adorar. Obrigado por todo o alimento, obrigado pela vida, pelo teu filho Jesus, que me livrou da morte e a morte eterna. Jesus trocou de lugar, a gente era que ia sofrer tudo aquilo. Mas Jesus disse: não, eu vou assumir toda a culpa, eu vou pagar toda a dívida. A gente devia a Deus. Glória a Deus. Pegou, a nossa dívida era grande. Aí Jesus vem e paga. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Aprender a amar. Lá em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só tem comunhão quem andar aqui dentro. Quem não anda aqui dentro não tem comunhão, não. Pode ter fingimento, mas comunhão com todos só tem quem andar na luz. Só tem quem realmente tem o Filho, o sangue de Jesus passado por Ele. E os seus pecados perdoados. Quando o ser humano entende isso aqui, o sacrifício que Jesus fez se torna eficaz. Porque o sangue de Jesus deu um banho no ser humano, lavou ele, purificou de todo o pecado. E ele agora já não é mais o mesmo. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novidade de vida. Se não sabia amar, agora sabe. Se não sabia perdoar, agora sabe. Se não sabia conviver com aqueles mais difíceis, agora sabe. Agora sabe. Sabe amar, sabe perdoar. Sabe realmente ter comunhão. Porque o sangue de Jesus lavou, purificou. E agora é novidade de vida. Agora a gente está aprendendo com Ele. Então, irmãos, comunhão é para aqueles que nasceram de novo e que já entendem que tem que andar na luz. Não adianta. Não adianta querer enganar, querer andar nas trevas. Porque o ódio vem das trevas. O fuxico vem das trevas. Não é? Falar mal dos irmãos vem das trevas. A falta de perdão vem das trevas. Tudo que é mal vem das trevas. E nós temos que andar na luz. Como o Senhor nos ensinou, irmãos. Comunhão. Aprender a amar é uma das grandes lições que Deus deseja nos ensinar na terra antes de nos levar para a eternidade. Sabe por que muitas vezes Deus coloca na sua vida, na minha vida, pessoas que vão lhe dar um trabalho terrível? Sabe por quê? Para você aprender a amar. Para mim aprender a amar. E enquanto eu não aprender a amá-los de fato e de verdade, eles vão continuar dando trabalho. Até eu aprender a amar, a perdoar, a conviver de verdade. Quando eu aprender essa lição, a coisa muda. A coisa muda, irmãos, porque Deus não é menino. Deus é professor. Aleluia. É o maior de todos os professores. E Ele está nos ensinando. Ele está trabalhando em nós. Ele está nos preparando para a glória. Ele está nos preparando para a eternidade, onde só tem santo, santo, santo. Não pisa os pés lá o pecado, nem o pecador. Mas nós já fomos banhados pelo sangue de Jesus. Já houve um sacrifício perfeito. E se nós não entendermos isso e não nos submetermos a Ele que se sacrificou,
haverá mais sacrifício. Porque já houve. Jesus já fez tudo para que a gente pudesse aprender. Ele está nos preparando para a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa palavra é séria, irmãos. Olha como o amor é importante. E diz mais: quem não ama permanece na. Completa aí, irmão, o versículo. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Quem não ama permanece na Morte! Aonde é que nós estamos? Na morte ou na vida? Na vida! Nós temos vida. Glória a Deus! Glória a sua raia. Nós temos vida! Aleluia! Então amemos de verdade, irmãos. Vamos aprender com Jesus. Vai ter pessoas que você vai precisar machucar o joelhinho, dobrando o joelho e orando e dizendo: Senhor, me ensina a amar como tu amas, Senhor. Me ensina, me ajuda, Senhor, para que eu possa amar, Senhor. Porque é difícil, Pai. Você vai dizer: ah, Jesus, tu sabe o que eu estou passando, tu sabe o que eu estou sofrendo por conta daquele fulano, daquela ciclana. Mas Jesus vai dizer para você: eu sei, minha filha. Aleluia! Mas uma coisa é certa: Aleluia! eu sofri terrores muito maiores por você. Aleluia! Não é isso que Jesus vai dizer pra gente? Quando a gente for reclamar para ele, dizer: Senhor, olha o que fulano está fazendo comigo. O que é que você está passando que o nosso Jesus não passou 100 vezes mais? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória e ele não usou de usurpação. Aleluia, mas ele se despiu da sua glória e assumiu a forma de servo. Aleluia, por amor a todos nós, irmãos. Por amor a todos nós. Glória a Deus. Lá em Romanos. Aleluia. Romanos no capítulo 15. Glória a Deus! Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta que nós estamos andando por ela. Romanos capítulo 15, versículo 7. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória dele. Você nasceu para esta glória. E quando você de fato amar, essa glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai provar do sobrenatural o poder de Deus. E vai sentir dentro de você uma coisa, uma alegria tão grande, que é o povo pisando no seu pé e você dando glória a Deus. É o povo falando de você e você amando, e você perdoando, e você caminhando. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. João, no capítulo 13. Glória a Jesus. João, capítulo 13, verso 34 e 35. Diz assim. João 13, 34 e 35. E eu vos dou um novo mandamento. Preste atenção, irmãos. Olha o que Jesus diz para nós. Aqui é Jesus falando, viu? Aqui não é a pastora falando, não. Aqui é Jesus falando. E ele diz no versículo 34 do capítulo 13: eu vos dou um novo mandamento. O que é mandamento? O que é mandamento? Aleluia! Mandamento é o que, irmãos? É uma ordem.
Mandamento é uma ordem. Aleluia. Ele está dando uma ordem Oh, para nós. glória. E ele está dizendo assim: eu vos dou um novo mandamento. Ou seja, eu vos dou uma ordem. Aleluia. Aleluia. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Oh, glória. Aleluia. Acabou. Tem mais alguma dúvida? Tem mais alguém aqui com dúvida de que tem que amar ao seu irmão? Não. Tem mais alguém aqui com dúvida que tem que amar aquela pedrinha no seu pé? Aquela pedrinha difícil que caminha lá no seu sapato, fazendo você sofrer? Eita, glória. Tem mais alguém aqui com dúvida que tem que amar aquela pessoa má, aquela pessoa ruim, que já fez tanto mal a você, e que você, se você aprender a amar essa pessoa, você vai provar do melhor de Deus, Aleluia. porque você estará fazendo aquilo que o seu mestre está lhe ordenando, e é melhor você obedecer a Jesus do que obedecer ao mundo, porque o mundo diz: ah, não vale nada, como é que tu vai perdoar uma pessoa dessa, que já te fez tanto mal? É assim que o mundo fala, irmãos. Mas Jesus fala para amar. Sabe por que Jesus está dizendo isso? É porque Jesus não está vendo o seu sofrimento? É porque Jesus é injusto com você? Não. Não. Não é não. É porque Jesus sabe que ao perdoar, você vai se tornar um com Ele. Aleluia. E você vai fazer parte dessa glória de Deus. Porque nós nascemos para glorificar Ele. Sabe como foi que Jesus glorificou o Pai? Você sabe. Eita, glória. Aleluia. Pegado na cruz. Assim Ele glorificou. Sendo xingado, sendo zombado, escarnecido, ferido, morto, mas ressuscitou. Glória Por a que Deus. ressuscitou? Porque andou de acordo com o Pai. O Pai falava e ele obedecia. O Pai mandava e ele fazia. Quando a gente fizer isso, irmãos, a gente vai estar provando do melhor de Deus. Oh, glória. E a gente vai ver. A gente vai ver o que é que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Porque Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Deus não falha. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Olha, irmão, se você amar, as pessoas vão ver que você é um discípulo dele. O que é um discípulo? O discípulo é alguém que Aleluia, segue o Jesus. seu mestre, Glória. que fica tão parecido com o seu mestre, que as pessoas não sabem reconhecer. Vocês se lembram que quando foram prender Jesus, que ele estava junto com seus discípulos e Judas teve que dar um beijo nele para que as pessoas pudessem saber que ele era Jesus? Porque os seus discípulos estavam caminhando com ele, aprendendo com ele e já tinham absorvido tanto aquela palavra do reino de Deus que estavam se tornando um com ele. Aleluia. E é isso que Jesus quer conosco. Quer nos ensinar, nos transformar, para que as pessoas olhem assim para você e digam: ali vai uma serva de Deus, ali vai uma serva de Deus, aquele ali é de Deus. Não tem outra palavra a não ser reconhecer que você é de Deus. Aleluia. Que Jesus está na sua vida. Glória a Deus. Damos glória. Mais uma coisa para a qual nós nascemos, para dar glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Isso é maturidade. Glória a Deus. Nem todo mundo ainda tem maturidade, irmãos. Oh, glória. Você vai saber identificar, não para você criticar, porque não adianta a gente sabe identificar e eu olhar assim para a irmã e dizer: essa irmã é uma bênção.
bênção. Ou então, essa irmã, ela está falhando, essa irmã, ó, está fazendo algo que não agrada a Deus. Aí eu estou apontando a irmã, interessante, né? Que quando a gente aponta os outros assim, os outros dedos estão tudo voltado para nós, não é? Olha quantos dedos tem, se eu apontar para ela assim, tem mais dedo para o meu lado do que para o dela, não tem? Por que será, irmãos? Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência terrível de julgar os outros, condenar os outros, olhar para os outros e se esquece de nós. Porque quando nós já estamos fazendo isso, a gente já está falhando. Glória, aleluia. Jesus por acaso passou em rosto tudo que ele fez por nós? Ele chegou e disse: olha, bando de pecador, o que eu fiz por vocês. Foi assim? Não. Foi não, irmãos. Foi não. Jesus amou. E maturidade é exatamente nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 1, diz assim, irmãos. Quem abrir, se já abriu, já achou, pode ler. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória, aleluia. Paulo falou isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês já viram que é uma tendência terrível dos jovens, né? E dos adultos também, de querer imitar aquele influencer, não é? Aquela pessoa que se destaca, como é que se diz aí, gente, nesse meio digital? Né? Aquela pessoa que tem tanto seguidor, aí os jovens querem tudo imitar. Lançam uma moda, todo mundo quer fazer. Né? Quer dizer, todo mundo não, os irmãos se perdoem, nem todo mundo, né? Eu exagerei na minha forma de falar. Nem todo mundo. Graças a Deus por isso. Mas Paulo, ele estava nos dizendo que a gente deveria imitar ele como ele imita Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém que merece ser imitado, é Jesus. Glória. Porque, irmãos, o que Jesus fez não se compara com ninguém nesse mundo, mais sábio e inteligente que seja, não se compara, meu Jesus. Glória, aleluia. Jesus vai além, Jesus vai sempre além, Jesus é o maior exemplo. Então nós temos que imitar Jesus. Imitando Jesus, a gente se torna saudável, a gente caminha para o céu, a gente realmente obedece ao Pai. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará glória a Deus. Quanto mais você imitar Jesus, mais você vai ter intimidade com Deus, mais você vai saber adorar Ele, glorificar Ele, exaltar Ele, se encher dEle. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Também nascemos, irmãos, quando damos glória a Deus, servindo as outras pessoas com os nossos dons. Aleluia. Todos os que estão aqui, de criança a idosos, não é? Todos têm o dom de Deus. Aleluia. Não adianta ninguém dizer eu não sei fazer isso e aquilo porque está mentindo. Eu acredito e prefiro acreditar em Deus, Glória a que Deus. diz que nos dá toda bondade, todo dom perfeito, e que todos nós recebemos do Pai alguma Aleluia. coisa. Todos nós temos, irmãos, um dom. E esse dom é para ser usado em favor Aleluia. dos outros. Glória a Deus. É interessante o mistério, porque nunca diz respeito a nós, né? A gente é tão egoísta, irmãos, que tudo a gente quer para nós. Tudo a gente pensa em nós. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente tem que pensar primeiro nos outros. A gente tem que servir os outros. Uma vida que não é para servir os outros, não é uma vida. Não alcançou o propósito. Porque o propósito é servir. Aleluia. Até mesmo eu descobri que até o serviço, adorar, a palavra adorar, o significado lá no hebraico da palavra adorar é serviço. Aleluia, Jesus. Então todo tipo de serviço que você fizer, você está adorando a Deus. Lá no trabalho, se
está adorando a Deus. Glória. Que quão falha que nós somos, que muitas vezes a gente está fazendo e a gente está reclamando. Não é verdade, irmãos? A gente está reclamando, mas a gente precisa entender que todo serviço é uma adoração a Deus. Todo serviço Deus está vendo. E não vai ficar nada sem receber galardão. Tudo que a gente fizer vai haver recompensa. Nem precisava de recompensa, porque Ele já deu tanta coisa para nós. Mas esse Deus é tão maravilhoso que mesmo assim Ele está nos observando e vai nos dar o galardão. Eita, glória a Deus. Aleluia. Essa é outra prática para a eternidade. Servir aos outros com os nossos dons. A única maneira de servir a um Deus que você não pode enxergar é servir as pessoas. Que você enxerga. Por isso que Deus lhe deu alguns talentos. Você não está vendo Deus. Mas quando você está fazendo para os outros, você está fazendo para Deus. Foi isso que Jesus disse. Lembra que os discípulos disseram: Senhor, quando é, Senhor, que nós vamos fazer isso e aquilo por ti? O Senhor disse o quê? Que quando fizer para um dos pequeninos, estaria fazendo para ele. Não foi assim que Jesus disse? Nós estaríamos fazendo para ele. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, todo o nosso serviço glorifica a Deus e adora a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, diz algo maravilhoso, irmãos. 1 Pedro, já estou encerrando, viu? 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. Versículo 10 e 11. 1 Pedro. Quatro, 10 e 11. Diz assim: servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Está vendo que você recebeu? Está vendo que você recebeu um dom? Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Aleluia. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus te concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Ele Deus. está dizendo: se você recebeu um dom, você sabe cozinhar bem, você é uma boa cozinheira, né, Cidinha? Aí você vai fazer uma sopa abençoada, aí você vai lá e faz com todo amor, o que eu via as servas de Deus aqui, tudo alegremente servindo, irmãos. Deus era glorificado. Aquela alegria que a gente sente, né? Quando a gente está fazendo, né, Micaela? Agora ele está aí, guerreando aí agora, né? Nessa sopa. A gente não sente encanto nenhum, irmãos. A gente não sente essa alegria em lugar nenhum, se não for servindo ao próximo, servindo a Deus. É coisa maravilhosa, porque essa palavra, ela nos instrui. Então, irmãos, ajude com toda a força, com toda a energia que você tem, com o que Deus lhe deu sempre. Damos glória a Deus, falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o seu amor e o seu propósito seja mantido em segredo. 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que nós somos uma nação eleita, povo adquirido, né? Propriedade peculiar de Deus. Ele nos escolheu, nos elegeu para quê? Para que a gente anuncie as suas boas novas. Leia lá em 1 Pedro que você vai ver 2,9 falando isso. Apresentar Jesus às outras pessoas é um privilégio. É um privilégio você chegar para as pessoas e falar de Jesus. Viver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Enquanto o pastor aqui abre aqui a Bíblia, eu vou falando. 2 Coríntios 4,15, pastor João. Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança
Mas a palavra de Deus manda a gente buscar o que é lá de cima. Glória. Porque isso não perece. E tudo que a gente fizer em função da eternidade vai conosco. O carro que você conseguiu com tanto sofrimento vai ficar quando você morrer. A casa vai ficar. Mas o que você fez em obediência a essa palavra vai com você a toda a eternidade. Ninguém vai tirar de você. Ninguém. E aí, Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. tudo é para nós, irmãos, para que a graça de Deus se multiplique. A graça de Deus, você falando de Jesus, essa graça vai se multiplicar. E quando você fizer isso, você vai se tornar tão abençoado, que você vai entender Glória a Deus. o que é realmente servir e glorificar a Deus. Vai entender o propósito da sua vida. É glorificar, é servir ao Senhor. Então, irmãos, seus compromissos, eu vou ler de novo. Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, seus compromissos, seus relacionamentos e tudo mais. Algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Por quê? Porque eu sei que vai ter um culto hoje na igreja. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu vou pegar um extra, porque eu preciso de dinheiro para comprar um carro. Aí eu estou pegando o bonde errado. Porque se eu já estou trabalhando, eu tenho que dar glória a Deus por aquilo que eu já tenho. Aí se eu sei que tem um culto que eu vou falar de Jesus, eu já estou trabalhando, eu já estou recebendo, então naquele dia que eu não estou trabalhando, eu vou para o culto, porque Deus está me vendo e eu estou buscando as coisas da eternidade. Aleluia. E Deus vai suprir toda a minha necessidade. Porque Deus não é menino, Deus não é irresponsável, Deus não é mentiroso para falar para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. Foi isso que ele falou. Então, às vezes a gente vai ter que pegar o bonde contrário ao que a gente quer, porque prioridade para nós é adorar o Senhor, glorificar o Senhor, servir ao Senhor. Aleluia. João 12, para encerrar, João 12, 20, já terminando. João 12, 27 e 28. Pastor novamente aí. E o pastor Romualdo vai ler João 12, 25. Para que a gente vá encerrando aqui. 12, 27 e 28. 27, 28. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Eu disse para vocês que o maior exemplo para a nossa vida é Jesus. Olha o que foi que Jesus fez. Jesus estava para ser crucificado. Aí Jesus disse o que? Pai, o cálice era muito difícil, irmãos. Só sabe quem estuda afim mesmo os detalhes do sofrimento de Jesus. Aí Jesus disse o que? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é? Até aí a gente está pensando o quê? Jesus estava querendo desistir. Aí Jesus disse o quê? Olha, irmãos, o que Jesus ia sofrer era terrível. A gente nem imagina o tamanho do sofrimento. Aí ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Quando é que a gente vai deixar de fazer a vontade da gente para a gente dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que eu preciso, Senhor, alcançar esse objetivo, alcançar isso, aquilo, mas eu não vou fazer o que eu quero, mas eu vou fazer o que tu quer. Eu vou obedecer a tua vontade. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou seguir o teu exemplo, Jesus.
vitória. E a gente vai entender o propósito da nossa vida. E a gente vai começar a viver o melhor de Deus. Porque viver o melhor de Deus não é viver na riqueza, não é viver na fama. Viver o melhor de Deus é ter um relacionamento estreito com Ele, de pai e de filho. É provar da sua glória. É ter o poder de Deus manifestando dentro de você. E você vê que este Deus existe de fato e de verdade. Que este Deus faz o impossível acontecer. Que este Deus se manifesta ao seu favor. Aleluia! Que este Deus, Ele anda dentro de você. É uma glória, é um poder, é uma alegria. Aleluia! É tão grande, irmãos, que a gente não se contém. Quando a gente está cheio de Deus, a alegria é tão grande. É tão grande que não se compara a nada nesse mundo. É melhor do que toda a riqueza, do que toda a fama, do que todo mundo. Isso se torna insignificante. Tudo isso que existe se torna pequeno diante da alegria de servir e adorar a este Deus. Aleluia. 2 Pedro 1:10. Aleluia. Agora encerrando de fato, irmãos. Lê aí, pastor, desculpa. João 2:25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se você renunciar até mesmo a sua vida, você vai ter vida e vida eterna. Você vai ser abençoado com tudo o que é eternidade. E esse Deus tem para você. 2 Pedro 1, verso 10. Diz assim, irmãos. Encerrando agora. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você fazendo tudo isso, dando glória a Deus ao adorá-lo, dando glória a Deus ao amar os outros cristãos e os membros da família de Deus, tendo comunhão, aprendendo a amá-los, dando glória a Deus ao se tornar como Cristo, dando glória a Deus, servindo aos outros com os seus dons, até mesmo no seu lar, onde você estiver, no seu trabalho, dando glória a Deus, falando dele para outras pessoas, se tornando um com Jesus e com o Pai. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai entender de fato para que você nasceu. Porque você nasceu para a glória de Deus. Essa oportunidade em nome de Jesus.